estamos em mais um episódio do CondoCast, Conversas Condominiais. Eu sou Débora Ferreira. Hoje nós temos aqui dois convidados muito especiais que vamos conversar sobre prestação de contas. Você que é condômino, mora em condomínio, é proprietário de condomínio e quase nunca vai nas assembleias, não sabe o que está perdendo. É muito importante participar das assembleias, principalmente da Assembleia de Prestação de Contas. E para explicar um pouquinho mais sobre a prestação de contas, a importância da prestação de contas para o síndico e para os condôminos, eu estou aqui com a Clarissa Ferreira, que é gestora condominial há 10 anos e síndica profissional há 2 anos. Bem-vinda, Clarissa Ferreira. Obrigada. Olá, obrigada. Muito bom estar aqui. Que bom. E também, muito especial, o nosso convidado, Alexandre Franco, doutor Alexandre Franco, advogado especialista em condomínios, ex-juiz leigo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, diretor nacional e estadual da Associação Nacional de Advocacia Condominial, ANACOM. Foi presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB do Estado do Rio de Janeiro no período 2019-2021. Foi membro efetivo da Comissão Nacional de Direito Condominial da OAB Federal, período 2019-2021, ouvidor adjunto da OAB do Estado do Rio de Janeiro, 2019-2021, e professor de Direito Civil e Direito Condominial de pós-graduação. Nosso querido Alexandre Franco é bem especialista mesmo, né? Dá para perceber e vai nos ajudar muito para a gente saber exatamente como é e o que deve ser feito numa prestação de contas. E para começar, o que é prestação de contas, doutor Alexandre? Olá a todos que estão nos ouvindo e nos vendo aí pelas redes sociais, pelas plataformas de streaming. Agradecer o convite por estarmos aqui participando desse CondoCast, né? A gente vai fazer um ping-pong, um bate-bola aqui, um papo bem tranquilo, agradável, para dissecarmos aí essas questões de prestação de contas, né? Acho que a primeira pergunta, ela é crucial e talvez seja o ponto mais importante do nosso programa de hoje, porque há uma interpretação muito errônea em relação à prestação de contas do síndico, né? E o que as pessoas imaginam, como a palavra tem a palavra conta, as pessoas imaginam sempre naquela conta parte contábil, né? 1 mais 1 é 2 e assim por diante. Mas não é bem assim. Então, porque geralmente as administradoras mandam as pastas contábeis e é justamente onde as pessoas acabam se pegando, fiscalizando basicamente as pastas contábeis, e justamente quando há uma auditoria também é o ponto crucial de investigação, seriam essas pastas contábeis, onde ali vai ter os balancetes e fazer aquela taxa de equilíbrio, receitas e despesas. Mas eu costumo até nas aulas e nas assembleias dar um exemplo prático, um exemplo muito interessante. Quem tem filho, por exemplo, se ele vai para o shopping e você deixou ele lá com R$50 para ir a uma sessão de cinema que se iniciava às 16 horas e se encerrava às 18 horas. E ficou combinado que ele iria retornar para casa às 19 horas. E ele só retorna à meia-noite. Então, quando esse seu filho ou a sua filha chegar fora do horário que foi combinado, a gente costuma dizer o seguinte: ele vai ter que prestar contas com você, que é o pai, o responsável, o tutor por aquela pessoa. E quando a gente fala de prestar contas, não é do valor do dinheiro que ele gastou, que ele gastou. R$50. Dos R$50, que eu acho que hoje em dia não dá nem para ir ao cinema para gastar muito, né? Essa parte contábil não é o que interessa naquele momento. Isso já está afastado. A prestação de contas o que você fez, por que você não voltou, com quem você estava e o que você estava fazendo. Você vai ter que prestar contas comigo agora, que eu vou tintim por tintim, que eu vou querer saber o que está acontecendo. E no condomínio é a mesma coisa, né? Além das questões das pastas contábeis, todas as atitudes do síndico, ele tem que prestar conta das atitudes dele. Porque a parte contábil pode estar perfeitamente em consonância com a legislação, mas os atos, as atitudes do síndico podem não estar. Então é uma balança que a gente coloca para poder justamente avaliar a conduta do síndico, né? Não só
na parte de gestão contábil, financeira, mas também a gestão, a conduta dele num todo. Então, isso significa, doutor Alexandre, que não só apresentar os números que aconteceram durante o período da sua gestão, mas ele também tem que apresentar os fatos e motivar alguns fatos, que foram os mais importantes, de repente, né? Ele tem que motivar os fatos. Então, não são só números, ele tem que apresentar o que aconteceu. Isso faz uma diferença. Normalmente as pessoas realmente estão acostumadas a se limitam à parte financeira. Né? Eu já estive, por exemplo, em assembleias que o síndico pediu, depois a gente vai falar um pouquinho mais do rito, mas ele pediu o parecer do conselho, o conselho disse que tinha um parecer ok, e ninguém apresentou nada, não apresentou nada de nada. Então, está aprovado e todo mundo aprovou. Ele não falou o que aconteceu, nem o financeiro e nem nada durante esse período. Então, às vezes, as pessoas estão pensando que é só essa questão de olhar a pasta financeira e acham que se o conselho, né, já aprovou, eles confiam no conselho, tudo certo, não tem problema, mas eles acabam aprovando sem nem receber essa informação do que aconteceu, das coisas, dessa forma correta.